Livros históricos, vamos lá. Nossa matéria é síntese do Antigo Testamento. Já falamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora a gente vai falar sobre os livros históricos. Os livros históricos, vamos ver quantos são? Livros, é um monte. A gente vai vir aí numa carreata aí, numa fila de livros, né, que transmitem a história do povo dentro da Terra Prometida, as conquistas, né, que esse povo vai ter. Se a gente fosse resumir esse livro em uma só palavra, se chamaria apostasia, infelizmente. Né, tudo aquilo que o povo promete no início de Josué, obedecer os mandamentos do Senhor, crer que Deus era com Josué e que iria cumprir os seus propósitos através do povo, o povo não cumpre. Né? Então, se a gente fosse definir, né, espremer uma palavra nos livros históricos, seria se apostatar da fé, se afastar da fé, se distanciar da fé. Né? Então, é apostasia. Tristemente, o resumo desses livros históricos. Então, os livros históricos, eles são, vamos lá, Josué, tem que pegar cola, porque não é fácil não, que é muito livro. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Olha quantos livros a gente vai falar. 12 livros bíblicos, certo? Por que é primeiro, Rose, não é primeira? E eu tantas vezes tive oportunidade, vou ler aqui primeiro Samuel, vou ler aqui primeiro. É porque trata-se de livro. Então vamos pro português. Você está lendo um livro, é o livro de Reis. É o livro que foi direcionado às crônicas, né? Mas é um livro. As crônicas é feminino, mas é o livro de crônicas. É livro, não é carta. Você diz o livro, não diz a livro. Você diz a carta, não diz o carta. Então, quando eu leio Coríntios, eu leio 1 Coríntios, porque é a carta, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Quando eu leio Samuel, eu leio 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, que é um livro escrito, direcionado, né? Deu para entender? Então, assim, são uns errinhos básicos que a gente comete às vezes ao microfone e, como eu sou professora, eu preciso ensinar isso para vocês, tá? Não significa que a gente não possa errar em alguma oportunidade da vida, mas o meu papel é ensinar vocês o correto. Então, livro é o, cartas é a, certo? Então, vamos lá. A introdução do livro. O que é interessante a gente saber da introdução? Que é denominado histórico porque vai classificar os 12 livros narrando ou dramatizando o movimento da nação na Palestina, todo o trajeto deles, né, durante a Palestina, as conquistas, as derrotas, quando Deus se agradou, quando Deus não se agradou. A gente vai falar muita coisa que eu não quero entrar em detalhes para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, essa é a minha introdução, tá? Eu não vou falar muito sobre a introdução, nem sobre a autoria. Eu prefiro falar sobre as autorias quando a gente falar de cada livro, porque normalmente é identificado os livros históricos como anônimo. Por que é anônimo, Rose? Ninguém escreveu, ninguém sabe quem escreveu? Em parte, sim, mas a gente não tem provas, então a gente pode atribuir, considerar de uma maneira incerta, improvável, que foi fulano, foi Beltrano. Eu não tenho como afirmar. O único livro que realmente ele é de autoria desconhecida, mas acredita-se que é por um judeu, é Esther. O restante a gente tem uns suspeitos, mas eu não tenho a afirmação, como nós podemos afirmar ali que o Pentateuco, né, todos os indícios provam que foi Moisés, a não ser o último trecho que ele não pode narrar a própria morte, e eles indicam que foi Josué que narrou a morte dele no último capítulo. Do mesmo jeito, a gente vai entrar em Josué, nesse livro, a autoria de Josué, ela é toda atribuída ao próprio Josué, exceto que os 5 últimos versículos, se eu não me engano, os 5 últimos, o finalzinho, né?
que narra a morte dele. Ninguém pode narrar a sua própria morte. Então, esses 5 últimos não foi Josué quem escreveu. Mas, fora isso, entende-se, né? A tradição atribui a Josué, certo? Mas a gente não tem provas exatas para afirmar. Por isso que é atribuído os livros históricos como num todo, como anônimo. Ok? Então, vamos lá. Josué. Falar em Josué, não tem como a gente deixar de falar sobre o significado do nome, primeiro, né? Josué significa Deus é salvação. Então, o livro de Josué, significado de Josué, Deus é salvação. Como tantos outros livros que a gente aprendeu, cada um o seu significado, a gente agora aprende mais um significado que significa Josué. Deus é salvação. Se você tem vontade aí, você que é jovem, que ainda não teve filhos, está pensando em colocar um nome, Josué, olha que nome lindo, né? Deus é salvação. Ok? Vamos para o próximo vídeo para a gente poder não fazer muito extenso o vídeo, tá?